creio que se nós saíssemos aqui agora, todos sairíamos alegres, né, com nossos corações regozijando, porque já temos sentido a presença de Deus. Mas também sei que há muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nesta manhã, eu quero compartilhar, né, rapidamente, creio que hoje é Santa Ceia, né? Aqui no livro de Joel, no Antigo Testamento, um pouco antes de Mateus, entre Oséias e Amós, fica o livro do profeta Joel. Joel, capítulo 3, versículo 14. Apenas um versículo nesse capítulo. Todos acharam? Joel. Capítulo 3, versículo 14. Joel, capítulo 3, versículo 14. Às vezes fica um pouquinho ruim de achar, porque ele tem só 3 capítulos, né? Ele fica entre Oséias e Amós. Fica um pouco antes, né? De Mateus, do Novo Testamento. Se voltar um pouco para trás, vocês vão achar. Amém? Quando todos acharem, nós começamos. Amém? Todos acharam? Diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Queria que alguém lesse em espanhol. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor y el valle de la decisión. Amém. É parecido, né? Eu estava lendo, eu li esse capítulo inteiro de Joel. Foi um profeta, né, usado por Deus para falar sobre o dia do juízo de Deus. Se você ler nesse capítulo 3, ele fala sobre o vale de Josafá, né? O vale de Josafá, onde vai acontecer a batalha do Armagedon, que é a batalha final entre o bem e o mal. E eu achei interessante esse versículo, eu quero trazer ele, né? Na verdade, essa profecia, ela ainda vai acontecer, né? Joel, ele foi usado por Deus para falar essa profecia para o futuro. E às vezes a gente acha que as coisas não vão acontecer porque demoram muito a acontecer, mas nós já temos visto, né, nesses últimos dias, tantas coisas acontecendo. Se você for procurar nos noticiários os acontecimentos que estão sucedendo no mundo agora, você vai conseguir encaixar dentro da palavra de Deus, porque os últimos dias, eles estão próximos. Mas eu não quero falar só disso. Eu quero falar sobre decisão. Espanhol? Decisão. Parecido, né? Vocês vão entender. Decisão, o que é decisão? Alguém pode me falar o que é decisão? Alguém? Decisão. Português também fala igual, decisão. Sim. É o ato de decidir, de escolher. Uma determinação. Tem várias palavras que definem, até coragem, um ato de coragem define decisão.
Na palavra aqui do livro de Joel, fala, né, que tinha multidões, ele via multidões no vale da decisão. Eu quero falar com vocês um pouco sobre isso, porque essa palavra, ela está nas nossas vidas todos os dias. Desde a hora que você levanta de manhã até a hora que você vai descansar. Tudo na nossa vida, quando nós acordamos de manhã, nós temos escolhas a fazer, temos decisões a tomar. E é sobre essas decisões que eu quero falar nesta manhã. Que tipo de decisão que nós estamos tomando? Que tipo de decisão, que tipo de escolha nós estamos fazendo? Na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que tipo de decisão nós estamos tomando? Será que estamos deixando Deus fazer a sua vontade nas nossas vidas? Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário ali, ele estava obedecendo a Deus. Quando ele estava ali, ele orou a Deus e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que quer dizer isso? Que Jesus, ele estava em tão grande angústia, em tão grande sofrimento, que se o Pai falasse para ele que ele podia, ele não passaria por aquele sofrimento. Mas ele tomou a decisão de obedecer a Deus. Se possível, passa de mim esse cálice. Aí no final do versículo fala assim: mas faça-se a tua vontade, não a minha, a tua vontade. Quantas vezes nós temos falado para Deus: Deus, faça a tua vontade. Mas quando Deus começa a trabalhar em nós, começa a fazer a vontade dele, nós queremos nos escapar, sair, né? Como diz o Brasil, sair pela lateral, né? Fugir. Deus, ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Você tem liberdade de escolher os seus caminhos, você tem liberdade de escolher para onde você vai, com quem que você quer casar, quantos filhos você vai ter. Você tem liberdade. Você tem liberdade para muitas coisas. Mas no Novo Testamento fala, né, que tudo eu posso, mas nem tudo me convém fazer. E sabe, não é somente você tomar uma decisão, mas toda decisão que nós tomamos, ela tem uma consequência, boa ou má. Elas têm consequência. E esse é o problema. Esse é o problema. Porque às vezes tomamos decisões seguindo o nosso coração. A palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. Ele nos engana. Ele é enganoso o nosso coração. Então, quando tomamos uma decisão errada, nós vamos ter a consequência disso. Por exemplo, uma jovem, quando ela está servindo a Deus e de repente comete um adultério e fica engravida, fica embaraçada, Deus pode perdoar essa jovem ou não? Pode. Deus pode perdoar. Qualquer pecado, se você se arrepender, Deus pode perdoar. Só que o que vai acontecer? Ela vai ter a consequência, ela vai ter que criar esse filho. Ela vai ter a consequência disso. Então, às vezes, muitas pessoas acham que por Deus nos perdoar, nós estamos livres das consequências dos nossos pecados, dos nossos erros. E não é assim. Uma pessoa, por exemplo, que fuma ou bebe durante muito tempo, Deus pode libertar? Pode libertar. Deus pode limpar o pulmão dessa pessoa? Pode. Se ele tiver fé para isso, Deus pode fazer isso. Eu vi muitas pessoas que se converteram a Deus depois de tantos anos de vícios, mas tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Por isso que quando nós tomamos uma decisão
nós temos que pensar bem, buscar a Deus. Eu quero compartilhar alguns versículos com vocês. Peguei de exemplo há muitas pessoas que tomaram decisões erradas ou decisões certas na Bíblia. Eu peguei alguns exemplos de pessoas que tomaram decisões erradas e tiveram consequências muito graves. Deus perdoou, restaurou, renovou, mas tiveram consequências muito graves por causa dos seus erros, por causa de decisões erradas que tomaram. Porque tomaram a decisão com o coração, uma decisão emocional e não racional. Eu quero ler com vocês aqui no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 e 3. Segundo livro de Samuel. Capítulo 11. Versículo 2 e 3. Quem era o rei Davi? Era um guerreiro, era um homem de muitas batalhas, era um homem que vencia todas as guerras, era um homem vitorioso. É um rei que é lembrado até os dias de hoje. Mas ele tomou uma decisão errada e teve a consequência. Amém? Todos acharam? Alguém pode ler o versículo 2, 3? Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Elias, mulher de Urias, o Heteu. Amém, né? Todos já conhecem essa história. Eu só quero relembrar um pouco, né, essas duas partes. Você sabe que tem uma coisa interessante, que quando nós somos cristãos e quando nós cometemos algum pecado, nós estamos cientes, nós sabemos que é errado. Nós sabemos que é errado. Davi sabia que era errado ele olhar para aquela mulher. E ele procurou saber quem era essa mulher. E falaram para ele: olha, ela é esposa de Urias. Ela é casada. Mas o que ele fez? Ele passou por cima disso. Se aproveitou que Urias estava na batalha e se deitou com aquela mulher. E mais grave do que isso, ele tramou algo para matar aquele homem. Queria encobrir o seu pecado. Primeiro tentou mandar Urias para a casa da mulher dele, para não descobrir o que ele tinha feito, porque ela estava grávida, esperando o filho dele. E ele não conseguiu fazer com que Urias voltasse para a casa dele, para jogar a culpa do esposo, para livrar a pele dele, né? E o que ele fez? Ele mandou uma carta ali. E mandou colocar Urias à frente da batalha, para que quando começasse aquela guerra, ele fosse morto. E assim aconteceu. E ele achou que ia acabar por aí. E não ia acabar por aí. Esse pecado que Davi cometeu, ele teve várias consequências. E uma das consequências mais graves foi a morte do seu filho. Ele pegou aquela mulher e levou, né, para o palácio real como sua esposa. Uma mulher que não era para ser sua esposa. E ele pegou essa mulher e levou para lá depois que Urias morreu. Só que quando essa criança nasceu, ela adoeceu e morreu. Ele orou, jejuou, rasgou as suas vestes, mas não teve jeito. Deus perdoou Davi, mas ele teve que chorar e sofrer a perda de um filho. E sabe por que às vezes a gente passa
às vezes por lutas, por consequências tão grandes, e a gente ainda pergunta para Deus: por que eu estou passando por isso? Porque eu não escolhi isso. Mas se você for analisar, são escolhas que nós fazemos. E sabe qual o problema de fazer nossas escolhas? Que às vezes nós pensamos só naquele momento. Escolhemos alguma coisa e pensamos só naquele momento. Tá lindo, tá bom, tá bonito. Semana passada, a irmã Laura, ela leu sobre Naamã. Aquele homem estava com aquela lepra terrível, uma doença que afastava as pessoas, uma doença terrível naquela época. E aquele homem, ele tomou uma decisão certa, né? Ele foi ali, procurou o homem de Deus. Eliseu deu a receita para ele: olha, você vai, né, no Rio Jordão, se lá você mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Até aí tudo bem. Mas quando ele chegou naquele lugar e olhou para aquele rio, ele falou: olha, existem, né, outros rios mais limpos, mais bonitos, outros rios melhores do que esse. Ele precisava de cura, mas ainda não tinha se humilhado. Ele tomou a decisão, mas quando chegou no meio do caminho, ele queria voltar para trás. E quantas vezes nós tomamos a decisão de servir a Deus? Tomamos a decisão de fazer algo para Deus? Quando chega no meio do caminho, nós desistimos. Ah, não, acho que eu não vou mais. Eu não vou mais. Eu vou parar. Fazemos como Naamã. Mas, quando os servos de Naamã falaram: olha, não é o filho de Deus, não é o profeta de Deus que está falando para você, por que você não vai no rio e faz o que ele está falando? Você vai ser curado. E novamente, aquele homem tomou aquela decisão e foi para o rio. E quando ele saiu ali, mergulhou uma vez, talvez ele tivesse olhado: não, mas ainda estou doente ainda. E quantas vezes nós tomamos uma decisão, falamos: mas tomei a decisão de servir a Deus, mas não acontece nada na minha vida. Eu já mergulhei uma vez. Mergulhou a segunda vez. A Bíblia não diz o que ele disse, mas com certeza, cada vez que ele mergulhava na água, que ele submergia na água, ele levantava, com certeza ele olhava para o seu corpo, para as suas feridas. E aquele homem mergulhava e quando olhava, ainda estavam ali. Mergulhava de novo e estava ali. Quais pensamentos que ele deve ter passado na cabeça de Naamã? Será que eu tomei a decisão certa? Eu acho que eu estou me humilhando em vão. Eu acho que eu estou mergulhando nesse rio aqui, as pessoas vão rir de mim. E não está acontecendo nada. Eu já mergulhei 3, 4, 5, 6 vezes. Mas ele foi insistente. E quando ele mergulhou a 7ª vez que ele levantou como a pele de uma criança. Aquela lepra, ela tinha saído, ele tinha sido curado. E mais adiante, o que aconteceu? Ele ficou tão feliz com o que tinha acontecido, ele queria dar um presente, queria dar o que Eliseu pedisse para ele, ele poderia dar. Mas Eliseu falou: não, eu não quero nada de você. Porque era Deus que tinha feito aquilo, não era Eliseu. Só que tinha um homem chamado Geazi. Esse tomou uma decisão muito errada. Eu quero ler com vocês mais uma pessoa que tomou uma decisão errada. Segundo o livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 26 e 27. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 26 e 27. Amém? Todos acharam? Segundo livro de Reis, capítulo 5,
versículo 26 e 27. Eu vou estar lendo, né, para adiantar, porque as horas passam muito rápido. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Que coisa terrível! Que decisão, que escolha terrível que esse homem fez. Eliseu rejeitou a recompensa de Naamã, mas ele, por sua ambição, correu atrás daquele carro, correu atrás de Naamã e foi lá e pegou a recompensa que não era para ele, achando que Eliseu não ia saber disso. Mas ele se esqueceu por um momento que Eliseu era profeta. E o que aconteceu com aquele homem? Ele ficou leproso. A Bíblia fala que ele ficou branco como a neve. Foi instantâneo. Ele ficou branco como a neve. E o pior de tudo, não era só ele. Toda a descendência dele para sempre. Por isso que tomar decisão não é uma coisa qualquer. Tomar uma decisão não é falar: eu vou fazer isso, daqui a 5 minutos já não estou fazendo mais. Porque às vezes há decisões que vão passar para a nossa descendência. Há decisões que vão influenciar sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa descendência, por causa de decisões erradas que nós tomamos. Quantas vezes já não ouvimos falar de pessoas, de famílias que têm às vezes maldição na família, que têm doenças terríveis na família, e às vezes é por causa de decisões erradas que foram tomadas lá no passado, por causa de decisões erradas que foram tomadas por descendentes lá no passado. Então, quando nós tomamos uma decisão, depois eu quero falar com vocês como tomar a decisão certa. Mas antes disso, eu quero falar sobre mais uma pessoa que tomou uma decisão olhando para aquilo que era aparente, que era bonito. Quando eu não marquei aqui, né? Quando Abraão, deixa eu ver se eu acho que em Gênesis, deixa eu ver se eu acho que para falar para vocês. Eu não marquei esse versículo, né? Eu não sou muito boa de marcar na cabeça os versículos, então geralmente eu marco no papel, né? Quando Abraão saiu ali, né? No versículo, capítulo 15 em diante, né? 15 em diante vocês vão acompanhar, né, toda a história. 15 não, amém. Antes, né? Capítulo 12 em diante, né? Que Deus começa a fazer promessa, Ele chama Abraão e começa a fazer promessa. Capítulo 13. Capítulo 13, o versículo 7 em diante, né? Fala assim, Gênesis 13, 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se para a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro. Quando Ló fez essa escolha, parecia que era uma coisa muito boa. Ele olhou, de um lado tinha montanha, e falou, eu vou subir essa montanha aí? Acho que nem pasto tem lá para o meu gado, vou subir lá não. Né? Eu vou para a campina do Jordão, viu aquela campina, aquele lugar bonito, cheio de pastagens. Você olhando assim, não, ele fez uma boa escolha. Claro que ele fez uma boa escolha. Mas depois nós vemos ao desenrolar da história onde Ló foi parar na cidade de Sodoma e Gomorra. Onde aquela cidade foi destruída. Ele foi levado cativo naquele lugar. E criou uma confusão entre família, porque Ló teve que voltar, né, e ajudar aquele homem. Foi ajudar ele, porque ele estava ali naquele lugar que o pecado era tão grande que Deus destruiu aquela cidade. Mas ainda Deus teve misericórdia, mesmo com a decisão errada que ele tomou, Deus ainda teve misericórdia de Ló. Só que, o que aconteceu com ele? Quando ele estava saindo daquela cidade, a sua esposa, ela tomou a decisão certa, ela saiu daquela cidade. Mas Deus disse uma coisa, olha, não olhe para trás. Não olhe para trás. E aquela mulher não conseguiu resistir. E ela olhou para trás. E quando ela olhou, ela se transformou numa estátua de sal. E essa foi a consequência da decisão de Ló. E quando Ló saiu daquela cidade, perdeu a sua esposa, perdeu tudo que ele tinha. Ele era um homem rico, ele tinha muitos bens. Quando ele saiu daquele lugar, saiu fugido daquele lugar, pelo livramento, pela misericórdia de Deus, ele saiu sem nada. E o que ele teve que fazer? Teve que ir para o monte. Ele ficou na caverna. Ficou ali, naquela caverna, somente com suas duas filhas. Às vezes, nós olhamos para uma coisa bela, uma coisa bonita, e achamos que, olha, acho que essa é a vontade de Deus. Quantas mulheres e quantos homens se casaram olhando pela aparência de uma jovem, de um jovem, olhando para a juventude? E o casamento fracassou, não deu certo, porque fazem escolhas por aparências, fizeram escolhas pela beleza, tomaram a decisão olhando somente o que estava fora. E às vezes sofrem consequências de um casamento fracassado, sofre consequências de um casamento que não era para ser. Mas nesse momento nós temos que nos arrepender, nos humilhar diante de Deus pela decisão errada que nós tomamos. Vamos sofrer consequências, sim. Mas quando nós nos arrependemos, nos humilhamos, buscamos a Deus, Ele conserta as nossas decisões erradas. Ele pode consertar as nossas decisões, mesmo que tomamos decisões erradas. Mas também quero falar com vocês, pessoas que tomaram decisões certas. Se você for ver, se vocês forem ver ao longo da Bíblia, quantas pessoas tomaram decisões erradas? Nós vamos ter muitos
exemplos. Nós vamos ter muitos exemplos. Mas eu também quero falar alguns exemplos de pessoas que tomaram as decisões certas. De pessoas que não olharam para a aparência, que não olharam para o agora, mas olharam para Deus e tomaram uma decisão certa. Ruth, o livro de Ruth. Fugiu da minha Bíblia aqui. Achei. Voltou. Na minha também você foi? Sim. É que é um livro muito pequeno também, né? Então às vezes é difícil de achar. Antes de Samuel, né? 1 Samuel. Livro de Ruth. Quem era Ruth? Alguém sabe quem era Ruth? Ruth? Alguém? Sim, uma mulher, né? Uma mulher bonita. Era uma mulher. Ela era nora de Noemi. O microfone não está funcionando. Ela era nora de Noemi. Noemi, ela tinha duas noras, Ruth e Orfa. E Ruth, ela não pertencia, né, ao mesmo povo de Noemi. Quando Noemi, seu esposo, seus filhos resolveram ir para Moabe, né, fugindo da fome que estava na terra que eles habitavam, eles escolheram Moabe. E Ruth era uma moabita. Ela não fazia parte, né, ali do mesmo povo. Mas que exemplo que essa mulher nos deixa. Quando morreu o esposo de Noemi, morreu seus filhos, e aquela mulher falou: olha, eu vou voltar para a minha terra, eu não tenho mais o que fazer aqui. E se despediu das noras. Olha, você volta para a sua casa dos seus pais, procure se casar novamente, vão viver a vida de vocês. Porque eu já sou uma senhora de idade, eu não posso dar mais filho para vocês. Quando nós vemos a decisão que Orfa tomou, talvez a gente pense assim: ela tomou a decisão certa. O que é que eu vou fazer atrás da minha sogra, né? Geralmente sogra não tem assim uma fama muito boa, né? Não sei no Peru, mas no Brasil não tem, né? Mas enfim, que decisão Orfa e Ruth tomaram? Uma podia ter apoiado a outra. Falei: eu vou com você. Vou fazer o que atrás dessa mulher? Ela não tem mais filho para oferecer. Ela serve a um outro Deus. Ela vai para a terra dela. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ser desprezados pelas pessoas daquele lugar, porque nós não somos de lá, não somos daquele povo. E as pessoas reconheciam quando alguém não era do seu povo, pelos costumes, pelas vestes. Só que vamos ver a decisão que Ruth tomou e que Orfa tomou. Capítulo 1, versículo 14 até o 17. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada a seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixes de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa
que não seja a morte me separar de ti. Agora me fala, qual nora que falaria isso para sua sogra? Me fala. Alguém? Casi no hay. Y la Biblia. Una mujer especial, ¿no? Tem que ser, Una mujer né? especial. Apesar daquela mulher servir a outros deuses, olha que decisão linda que essa mulher tomou. Olha que decisão que ela tomou. Ela deixou a sua família para trás. Deixou o seu povo, os seus costumes, os seus deuses, para seguir a Noemi, que não tinha nada mais a oferecer para ela. Noemi não tinha riqueza. Tanto é que ela voltou para a terra dela, ela foi morar de favor. E quando Orfa se despediu de Noemi, ela voltou para casa da sua família. E aí acaba a história de Orfa, não se fala mais nela. Eu creio que não se fala mais nela, né, pastor? Orfa. Eu creio que a história dela acaba aqui. Mas a história de Ruth não. Olha que decisão que Ruth tomou. Às vezes você pode pensar, mas grande coisa, né? Que decisão que ela tomou ir atrás da sogra dela? O que ela vai ganhar com isso? Mas quando Ruth tomou essa decisão, foi com a sogra dela. Quando ela chegou lá, ela foi desprezada por aquele povo, porque ela não pertencia àquele povo. Mas no decorrer da história, vimos que Ruth, ela se casou com Boaz. E quem era Ruth? Sabe quem era Ruth? Simplesmente a bisavó de Davi. Ruth e Boaz, eles geraram a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou nada menos que o rei Davi. Você sabe que às vezes a gente decide as coisas, acha que é para o momento, é para agora. Vocês acham que essa mulher, quando ela tomou essa decisão, ela pensou no agora? Ela pensou no que ia acontecer agora? Não, ela pensou que ia acontecer lá na frente. Mesmo ela servindo a outro Deus, a partir daquele momento ela decidiu servir ao mesmo Deus de Noemi. Ela decidiu seguir o povo de Noemi, seguir o mesmo Deus que Noemi seguia. E quando ela chegou naquele lugar, ela teve que ir trabalhar. Só que tudo é uma consequência. Sabe qual é o problema, qual a diferença de decisão errada e decisão certa? Às vezes decisão errada, no começo ela pode parecer muito boa. No começo, pode parecer que tudo dá certo. Mas depois, a coisa fica feia. Mas depois você começa a colher as consequências das decisões erradas que você tomou. E às vezes nós murmuramos. Mas quando tomamos a decisão certa, pode parecer que tudo dá errado. Pode ser que tudo esteja dando errado. Parece que nada vai dar certo. Às vezes você se pergunta, por que eu tomei essa decisão? Onde eu estava com a minha cabeça? O que eu estava fazendo? O que eu estava pensando? Mas, às vezes, no futuro, nós vamos colher os frutos. As boas consequências de decisões certas que nós tomamos. Quando eu estava ali no Brasil, eu ainda namorava com meu esposo. E a gente jovem, enfim. Você não né? namora bastante? Namoro, mas é que antes eu não era casada, tem essa diferença, né? É que namoro é namoro, né? Casamento, certas coisas podem, certas coisas não podem. Enfim, não vou entrar em detalhe, né? Nós tivemos que procurar o nosso pastor, confessar o nosso pecado, pagar o preço, para nos arrepender. Vocês não imaginam o quanto me doeu isso. Vocês não imaginam que humilhação foi para mim. Eu ter que me conversar, eu nunca tive que precisar conversar com o pastor. Mas nesse dia eu tive que ir, eu e meu esposo. Sentamos diante do nosso pastor. Olha, falei, pastor, aconteceu isso, isso e isso. E o pastor só falou assim, vocês pretendem casar? Eu
foi fácil, hoje eu rio disso. Hoje eu dou risada, mas eu chorei muito. Minha mãe talvez não saiba, né? Eu estou sabendo agora. Precisa saber. Mas enfim, foi uma decisão muito difícil. No caminho, quando nós estávamos indo para a casa do pastor, que caminho mais difícil. Que horas mais difíceis, pastor, que eu passei. Não me lembro de ter passado um mês tão difícil como passei naquele dia. Mas por quê? E para começar a conversa, porque eu tinha pecado nele. Por quê? Essa viagem que E às vezes, certos pecados nós temos que confessar ao nosso pastor. Certos pecados, nós podemos confessar a Deus, mas algumas coisas, quando você é membro de uma igreja, quando você é batizado, é algo mais sério. E quando nós sentamos ali, conversamos com o pastor, e para falar para ele, ele ficou olhando para nossa cara, o que vocês querem, né? E para falar para ele, que coisa difícil. Mas nós fomos até ali. Não tinha mais como voltar atrás. Eu ia falar o que pro homem? Fala, não, vim fazer uma visita e vou embora. Não dá, né? E conversamos com o pastor. E sofremos as consequências. Tivemos que nos humilhar. Tivemos que pedir perdão diante de toda a igreja. Como foi difícil. Como foi difícil para nós. E quando eu me casei com meu esposo, e passando alguns meses, no começo eu não queria ter filho. Era jovem, né? Estava com 20, 21 anos. E quando a gente é mulher, a gente sabe, sente algumas coisas, né? Assim, tem uma sensibilidade maior do que os homens, assim, né? E durante o meu casamento, passando alguns meses, eu sentia que eu não podia ter filhos. Por algumas situações que eu tinha passado. E eu falava com meu esposo, eu não posso ter filho, eu falava para ele. Eu sou estéril, eu falava para ele. Ele falava, ah, será? Acho que é besteira sua, isso é coisa da sua cabeça, ele falava para mim. E passando ali alguns meses, 3, 4 meses, e a gente teve aquele desejo de ter um filho, porque você casa e parece que às vezes ficam os dois ali sozinhos, né? Já não tem mais o que conversar e enfim, né? E vem aquela vontade de ter um filho. Eu não queria no começo. E quando nós estávamos na igreja, veio um pastor naquele lugar, um profeta de Deus, um homem de Deus, usado por Deus. E naquela época nós estávamos reformando a igreja, arrecadando materiais, cada um ajudava com alguma coisa. E a gente ajudou com alguma coisa, não me lembro nem o que era, acho que era cimento na época, não sei como estava cimento. Cimento. Cimento para a construção, né? Para a construção da igreja. E o pastor perguntava, né? Pedia para levantar a mão, quem quer doar um cimento, quem quer doar um bloco, né? Enfim, materiais para a igreja. E a gente ajudou, assim, eu não me lembro, foi muitos anos já, né? A gente acho que doou cimento, eu acho, na época, né? E o pastor chamou para orar, né, pelas pessoas que estavam ali. E naquela semana, eu e meu esposo tínhamos decidido ter um filho. Eu morava junto com a minha mãe nessa época, né? Eu morava bem em frente da igreja, assim. Até hoje você mora. Fazer o que, né, dele? Mas enfim, né, pulando essa parte, né? Quando aquele homem foi orar por mim, ele me deu uma notícia que qualquer mulher não gostaria de ouvir. E quando ele me deu aquela notícia, parece que o mundo desabou em cima da minha cabeça. Porque eu estava planejando ter filho e aquele homem disse que eu era estéril. Ele me falou que meu ventre era seco, a minha madre era fechada. E ele orando por mim, pediu para a esposa dele colocar a mão no meu ventre. E eu não consegui orar uma palavra. Eu só chorava. Porque naquela semana eu estava planejando ter um filho. E sabe
Vocês vão entender o que eu quero dizer sobre decisão. E ele orou por mim, orou pelo meu esposo. Passando mais ou menos de um mês, eu estava grávida da Grazi. Ele ainda brincou comigo e falou assim: olha, eu acho que você vai ter uma menina. Ele brincou comigo. E tanto é que depois que minha filha nasceu, ele veio novamente lá e foi na minha casa. Eu não estou falando isso para honrar a homem, não. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo para o meu esposo, aquela decisão que nós tomamos de confessar o nosso pecado diante do nosso pastor, diante do nosso Deus, nos arrependermos e deixarmos os nossos pecados. Aquilo lá, a decisão que nós tomamos, essa foi a consequência que eu tive de ter as minhas filhas. Eu creio nisso. Eu creio que a decisão que nós tomamos foi a decisão certa. Foi a mais doída, foi humilhante, mas foi a melhor escolha. Eu podia ter encobrido isso. Eu podia ter encobrido. Eu posso enganar o meu pastor. Eu posso enganar todos vocês. Vocês podem olhar para mim. Vocês não sabem o que eu faço dentro da minha casa. Às vezes no meu trabalho. Vocês não sabem o que eu penso aqui na minha cabeça. Mas Deus, Ele tudo vê. Ele vê quando você está na sua casa. O que você está fazendo. Ele vê quando você está no seu trabalho. O que você faz lá. Ele vê quando você está sozinho dentro do seu quarto. O que você está pensando. O que você está fazendo. E tudo isso tem uma consequência. Talvez se eu tivesse escolhido outra coisa. Eu fiz uma coisa tão errada que isso refletiu tanto dentro de mim. Pelo temor que eu tinha a Deus. Que eu não conseguia estar na igreja mais com aquilo dentro de mim. Com aquele pecado dentro de mim. Eu não conseguia mais estar ali. Aquilo parecia que explodia dentro de mim. Aquilo me sufocava. E cada vez que o pastor falava uma palavra na igreja, parece que ele estava falando para mim. E eu cheguei ao ponto, eu não aguento mais. Meu esposo, eu também não. Eu podia não ter ido lá. Mas quem sabe hoje, será que eu teria as minhas filhas? Será que eu teria um esposo abençoado, um lar abençoado? Será que eu estaria junto com ele ainda? Quando nós vamos decidir alguma coisa, saiba que você não está decidindo só para você, você está decidindo para os seus filhos, para a sua descendência. Você está decidindo para aqueles que ainda virão. E quando nós vemos o texto de Joel, capítulo 3, ele fala sobre o vale da decisão. Aquele dia vai ser o vale da decisão. De um lado vai estar o exército de Satanás e os seguidores dele. De outro lado vai estar Jesus e a igreja. Naquele dia vai ser decidido. Naquele dia, o bem ele vai triunfar sobre o mal. E sabe qual é a decisão mais séria? Mais séria que nós temos que tomar de servir a Deus. Às vezes decidimos nos batizar, mas não morremos para o pecado. Decidimos servir a Deus, mas ficamos... Sabe o que a palavra de Deus fala lá em Apocalipse? Que às vezes a gente não é frio e nem quente. Você é morno. Deus fala assim, olha, você fosse frio ou você fosse quente. Porque você é morno. Tíbio, né? Que fala, né? Eu vou vomitar você da minha boca. O que acontece quando você coloca uma água morna na sua boca? Você dá vontade de jogar para fora. É uma coisa horrorosa. Agora, uma água gelada, quem não gosta de uma água fria quando está com sede? Numa água quente, com café, com missô. Quando Deus fez essa comparação, Ele não fez à toa. Ele fez que nós entendemos. Entendemos que Ele não quer metade da nossa vida. Ele não quer metade do nosso servir a Ele. Ele fala dessa palavra tão clara. Ou você me serve, ou você é quente, ou você é frio. Porque às vezes a gente não aproveita nem as bênçãos que Deus tem para
nós, porque não nos decidimos e também não aproveitamos as coisas que o mundo tem para oferecer. Por isso que Deus fala, ora, antes fosse frio, estava aproveitando as coisas do mundo, ou fosse quente, servindo a Deus, mas somos mornos, aquela coisa sem graça. Quando nós lemos em Apocalipse as revelações que Deus dá ali, as coisas terríveis que vão acontecer, às vezes a gente pensa assim, ai, não gosto nem de ler esse livro porque é uma coisa terrível. Não! Ele nos dá esperança. Ele nos dá esperança que um dia tudo isso vai acabar. Ele é um livro que nos dá esperança que o mal ele vai ser vencido pelo bem, que Jesus ele vai triunfar. Mas que lado que nós queremos estar? Orfa, ela tomou uma decisão que parecia racional, parecia uma decisão boa. Mas o que você conhece mais sobre Orfa? Mais nada. A Bíblia não fala mais nada dela. Ruth, ela tem um livro. Ela teve o privilégio, ela e Esther, as duas únicas mulheres que tiveram um livro dentro da Bíblia, da Palavra de Deus. E sabe qual a importância disso? Às vezes damos importância para o agora, para o hoje. E Deus tem coisa muito melhor no nosso futuro, para a nossa descendência, para aqueles que virão. O que nós queremos construir? O que nós vamos decidir? Qual a escolha que nós vamos fazer para os nossos filhos, para o nosso descendente? Que escolha que nós vamos tomar? Que decisão que nós vamos tomar? Vamos tomar a decisão. Você sabe que tudo que a gente passa para os nossos filhos. O que nós vivemos, nós passamos para o nosso filho. O que os nossos filhos veem dentro da nossa casa, veem na nossa vida. Você pensa que criança às vezes é inocente, que não percebe as coisas, você se engana. Tudo vai criando um sentimento dentro dela. E quando ela crescer, ela vai cometer os mesmos erros, ela vai fazer a mesma coisa se Deus não tiver misericórdia. Hoje eu tive que tomar uma decisão de manhã. Meu esposo tomou uma decisão hoje de manhã. Não sei se vocês notaram, mas a Grazi não veio hoje. Por algo errado que ela fez. Meu esposo deixou ela em casa, refletindo, pensando no que ela fez. Ela não veio hoje, não está aqui por causa disso. Acha que foi fácil deixar minha filha em casa sozinha? Acha que foi fácil tomar essa decisão? Quando nós corrigimos nossos filhos, principalmente nós somos mães, quanto isso nos dói? Parece que dói quando você dá uma varada no seu filho. Parece que dói mais em você do que nos filhos. Isso dói dentro de nós. Mas quando nós tomamos a decisão, uma decisão firme, fundamentada na palavra de Deus, por mais que ela possa doer, nós vamos ter consequências boas disso. Você pode ter certeza disso. Nós vamos ter consequências boas disso. Nós vamos colher frutos bons disso. Quando Daniel estava ali, Daniel e muitos jovens foram tirados do meio do seu povo, foram arrancados de suas famílias, foram tirados dali, foram levados ali por Nabucodonosor para a Babilônia. Mas tem um versículo que a pastora um dia pediu para as crianças aprenderem, no livro de Daniel 1:8, depois vocês leem, que fala assim que ele decidiu firmemente não se contaminar com o manjar do rei. Ele decidiu, ele podia ter ficado iludido pelas riquezas que o rei poderia oferecer, pelo manjar do rei. Quem é que tem o privilégio de ser estudado? Quem é que tem o privilégio de ser levado por um rei? Privilégios, digo assim, pelas mordomias que eles iam ter.
Mas Daniel, ele escolheu, ele decidiu não se contaminar, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, com a comida do rei. E qual foi a consequência disso? Não foi simplesmente uma dieta que Daniel fez, que aqueles jovens fizeram. Foi uma escolha. Mais à frente fala que, por aquela escolha que eles fizeram, entre todos até os magos, os adivinhos que tinha ali, eles eram os mais inteligentes. Eles eram os mais sábios. E Daniel foi usado em profecia e visão. Essa foi a consequência. Quando Adão e Eva decidiram pecar no jardim do Éden, essa consequência nós carregamos até hoje. Carregamos esse pecado até hoje sobre as nossas costas. Às vezes achamos que tomar uma decisão é uma coisa simples, só falar sim ou não. Quero que vocês leiam alguns versículos que eu marquei. Jeremias, capítulo 29. Aqui fala como tomar a decisão certa. Mas como que eu posso tomar a decisão certa? Eu não sei qual é a decisão certa. Qual é a decisão certa que nós devemos tomar? Jeremias capítulo 29, versículo 11, 12. Jeremias capítulo 29, 11 e 12. Pode ver, Dorina? Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. 13 también. Sim, 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tá aí, né? Tá. Uma das coisas, quando você for tomar uma decisão, que decisão tomar? Primeira coisa, buscar a Deus, orar a Deus. Às vezes nas coisas mais simples, no nosso dia a dia, nas coisas que você possa parecer que não tem importância nenhuma, ela pode ter consequências terríveis. Mas quando você ora a Deus, você busca a Deus, você se humilha, pede direção a Deus, você pode ter certeza, se você buscar, a palavra de Deus diz, se você buscar de todo o coração, Deus ele vai dar resposta. Às vezes queremos fazer coisas que não agradam a Deus, fugir da vontade de Deus. E o segredo para você decidir, tomar a decisão certa, é sempre deixar que a vontade de Deus ela seja firme na sua vida. Que a vontade de Deus ela realmente seja cumprida na sua vida. Porque a vontade de Deus ela é perfeita. Por mais que para nós pareça que não é boa, a partir do momento que nós realmente colocamos a vontade de Deus à frente de todas as coisas, consequências boas virão. Às vezes achamos que é somente Deus usar alguém para nos fazer uma promessa e daí não precisamos fazer mais nada. Como erramos com isso? Há pessoas que correm atrás de profecias. Olha, Deus mandou te falar que Ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. Ele tem promessas na sua vida. Tem promessas se você decidir servir a Ele. Tem promessas se você decidir ficar do lado dele na hora da luta. Tem promessas se você negar o seu eu, o que o mundo te oferece, e fazer o que Deus fala na palavra dele. Promessas tem para a sua vida se você deixar de fazer a sua vontade e fazer
Uma vez, um jovem aqui, Deus tinha muitas promessas na vida dele. Muitas promessas. Um jovem japonês que falava muito bem o português. Era casado com uma amiga nossa. E Deus tinha promessas lindas na vida dele. Deus tinha promessas maravilhosas. Fez muitas promessas na vida dele. Mas ele abandonou sua esposa, grávida, com uma filha. Abandonou, deixou de servir a Deus, não sei onde ele está. E às vezes alguém um dia me falou: olha, Deus não prometeu tudo isso para ele? Deus prometeu. Mas você acha que as coisas são fáceis assim? É só Deus prometer e vai se cumprir? Não vai, não. Se você não se esforçar, se você não ficar debaixo da vontade de Deus, ela não vai se cumprir. Porque tudo depende do que nós escolhemos. Tudo depende da decisão que nós tomamos. E depois que tomamos decisões erradas, nos lamentamos. E ainda perguntamos para Deus: por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Né? Como diz no Brasil, ainda tem a cara de pau de falar isso para Deus, né? Mas se você for analisar, tudo que nós vivemos hoje são consequências de decisões que nós tomamos no passado. São escolhas que nós fizemos lá no passado. E às vezes temos que carregar essas consequências pro resto da nossa vida. Porque tomamos decisões erradas, fizemos escolhas erradas. Eu já fiz muitas escolhas erradas. E sofri a consequência disso. Decisões certas nós temos que tomar todos os dias da nossa vida. Porque cada dia que nasce é uma luta diferente. Cada dia que nasce é um acontecimento diferente. Cada manhã que você acorda é um dia diferente que você vai ter. Você nunca vai ter um dia igual. Nunca. Todos os dias temos que tomar decisões. Seja difícil ou fácil. Mas quando tomamos decisões, nós buscamos primeiro a Deus. Se fosse para mim decidir o que eu quero fazer, eu ia hoje mesmo para o Brasil, tirar umas férias e descansar. E às vezes as pessoas não entendem isso. Acha que nós temos compromisso com o homem. Acha que nós servimos a homem. Acha que é nós que decidimos as coisas. Mas a partir do momento que você fala: Deus, faça-se a tua vontade na minha vida. Você não é dono de você mesmo mais. Deus é quem guia, quem dirige. E até agora Deus não tem me dado sim para o Brasil. Eu quero que Ele fale sim. Eu estou aguardando ansiosa. Eu preciso ir. Eu quero ir. Eu preciso de férias para o meu corpo, meu cansaço. Preciso ver minha família. Já faz 7 anos que eu vou no Brasil. Mas se Deus quiser que eu fique 20, 30 anos, eu vou ficar. Porque eu sei que se eu tomar uma decisão errada, eu vou ter consequência. E depois eu não vou poder abrir a minha boca para reclamar. Porque eu não vou ter razão. Nessa manhã eu quero perguntar para você, eu quero pedir para você, se você quiser vir aqui na frente, eu vou pedir para o pastor estar orando. Se você quer tomar uma decisão real, não estou falando da decisão do que você vai fazer com seus filhos, para onde seus filhos vão, mas uma decisão real e realmente servir a Deus. Porque o dia do Senhor, Ele vem. Essa profecia de Joel, ela vai se cumprir. Essa semana, durante 2 dias, eu sonhei que
Não estou falando que não é profecia não, tá, pastor? Tem visão, né? Eu sonhei, eu acho que isso é um alerta para nós. Sonhei durante 2 dias que eu estava, né, um sonho, até o pastor estava comigo, a pastora, que começava a chover do céu como que um chumbo quente, um fogo descia, e aquilo caía, a gente começava a correr desesperado, procurando abrigo. Às vezes Deus nos dá coisas, nos dá sonhos, para você despertar. Às vezes deixamos, não, eu vou decidir amanhã. Amanhã eu decido. Depois que eu fizer isso, eu decido se eu vou servir a Deus. Depois eu decido. Mas eu quero te falar uma coisa, o amanhã não pertence a você nem a mim. É hoje. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de você decidir o que você quer. Porque saiba que o Senhor, Ele vai voltar. Jesus, Ele vai voltar. Depois não adianta choro nem lamentação. E você não vai poder falar, eu não tive chance, eu não tive oportunidade. Porque Deus nos dá oportunidade. Cada dia que nós acordamos com vida, Deus está nos dando uma oportunidade. Olha, estou te dando uma oportunidade hoje. Você quer tomar a decisão de realmente servir a Deus? Você quer tomar a decisão realmente de trilhar um caminho estreito e difícil com Deus? Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que os caminhos com Deus são fáceis. Vai ser fácil de você trilhar? Vai ser largo o caminho? Não, pelo contrário, vai ser estreito. A cada dia uma batalha, a cada dia uma luta nova. Mas a partir do momento que você decide servir a Deus, ela é confirmada lá no céu. E você não está mais sozinho. Deus, Ele está com você. Mesmo nas horas tão difíceis, mesmo nas decisões tão difíceis, Deus, Ele vai estar ali para te guiar. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes nos importamos com o que as outras pessoas pensam. Nos importamos com o que a nossa família pensa. Nos importamos com o que os nossos amigos vão pensar. Mas nessa manhã eu quero te pedir, em nome de Jesus, não se importe com isso. Se importe com o que Deus pensa de você. Se importe com o que Jesus pensa de você. Tome uma decisão. Seja qual for ela. Tome uma decisão. Faça uma escolha certa. O dia é hoje, é agora. Daqui a 5, 10 minutos nós não sabemos o que vai ser a nossa vida. Nós não sabemos. Pertence somente a Deus. Mas hoje é o dia de decidir. Hoje é o dia de tomar a decisão certa. Porque decisões têm consequência. As decisões, ela têm consequência. E naquele dia, você não vai dar conta, dar conta do seu esposo, dos seus filhos, não. Você vai dar conta de você mesmo. Você vai ter que dar conta de tudo que você fez diante de Deus. Você. Seu esposo não vai poder chegar lá na hora e falar, olha, não, minha esposa, ela fez errado, mas ela fez errado porque ela precisava fazer assim. Não. Naquele dia você não vai ter desculpas, não. Naquele dia, você vai dar conta dos seus atos. Tudo que você vê vai ser relembrado ali, no dia do juízo. E aquele dia, é melhor nós decidirmos agora, optar pela coisa boa agora, do que nós passarmos para aquele dia do juízo, onde Deus vai falar, olha, afasta-te de mim que eu não te conheço. Olha que coisa terrível. Você pode escutar qualquer notícia desse mundo, mas eu acho que a mais terrível que você pode escutar é essa. Olha, se afaste de mim porque eu não te conheço. Amém? Que nessa manhã, Deus, Ele possa nos guiar. Deus, Ele possa nos ajudar a tomar as nossas decisões da maneira certa, da maneira correta. Tudo que nós vamos fazer, colocar primeiro a Deus. Deixar que Deus dirija a nossa vida. Deixar que Ele faça as coisas para nós. No nosso trabalho, nossa família.
nosso dia a dia, em qualquer coisa que nós fizermos. Amém? Queria pedir para o pastor estar fazendo uma oração. E quem quiser passar por isso. Aleluya. Aleluya. Venir al frente es pagar un precio, es dejar lo que soy y tomar una decisión cierta, real. Yo doy gracias en esta mañana por esta palabra. Yo doy gracias a Dios porque Él fiel. Él prometió y ha cumplido en esta mañana. La decisión que usted toma hoy es de mucha importancia. Yo quiero agradecer al Señor por cada vida que ha pasado acá al frente. Porque Dios envía sus ángeles, envía su promesa también y envía su Santo Espíritu. Por eso yo quiero orar en esta mañana primeramente a este Dios maravilloso para agradecerte, porque tú tienes forma de hablar tan maravillosa. Gracias por cada vida que está presente hoy, nombre por nombre. Tú le llamas por tu nombre, dice tu palabra, y lo creemos. Yo quiero bendecir esta decisión esta mañana, y conforme a la fe de ellos se han hecho, Señor. Si han abandonado su asiento y venir al frente, al lugar de tu altar, el lugar de la presencia donde el Espíritu Santo da la sanidad, entonces yo quiero orar por cada de estas vidas, Señor, nombre por nombre. Pon tus manos poderosas sobre estas vidas. La decisión que ellos quieren tomar ahora en adelante, decisiones ciertas, decisiones verdaderas, decisiones que tienen que pagar un precio. Muchas veces ser burlado de la gente, muchas veces ser incomprensible, muchas veces no nos van a entender, pero lo más importante es qué es lo que tú piensas de nosotros antes que el mundo piense de nosotros. Por eso yo te alabo y te doy gracias y confirmo esta decisión. Recibe la promesa del Espíritu Santo, recibe la sanidad en esta mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos con los méritos de Jesús. Amén. Dice la mano uno con otro, dice la mano. Y Dios te bendiga. Gracias por esta palabra. Fue una bendición para mi vida también. Amén. 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 Aleluya. Mientras los jóvenes están ahí, entonces felicítese. Son decisiones que ustedes están tomando. Amén. Son decisiones para Dios. Amén. Dios te bendiga. Chiquita, Dios te bendiga, mi chiquita, Dios te bendiga, Señor, Dios te bendiga. Amén. Amén. ¿De qué parte te bendiga? Dios te bendiga por la decisión. Dios bendiga su decisión, porque son datos personales. Declaración. Dios bendiga esta decisión esta mañana. El enemigo, como siempre, tratando de quebrar toda decisión. El enemigo no está ahí. Me ganaron por fuerza de mano. Me ganaron. Dios ha vencido siempre. Dios te bendiga.